também os irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje a igreja celebra a memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima. E de facultativa nós, por tamanha devoção a este título, o solenizamos aqui em nossa paróquia. E vamos refletir um pouquinho, brevemente, sobre esse título de Nossa Senhora. Ela que apareceu em 1917, no vale, num lugar totalmente inesperado em Portugal, para 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, 3 pequenas crianças que puderam neste ano, neste dia 13 de maio, naquele ano, 1917, puderam contemplar a face da Santíssima Virgem, que trouxe a eles uma mensagem, um apelo, um grito de salvação para a humanidade que estava se perdendo no distanciamento de Deus. A aparição de Fátima não se resumiu somente àquela visão do dia 13. Aconteceram 6 aparições de maio até outubro daquele ano. Então foram várias aparições que aconteceram neste episódio, e que estão dentro do quadro desta grande manifestação de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Ao contrário do que muitos pensam, se nós contemplarmos com minuciosidade a imagem de Fátima, nós vamos perceber uma imagem triste, uma face triste de Maria. Na verdade, melhor empregada a palavra, uma face preocupada. Então, depois, antes de ir embora, venha diante da imagem, faça sua oração e contemple a face de Nossa Senhora, uma expressão preocupada. E todas as aparições que se deram neste ano em Fátima para essas crianças, de fato manifestam esse sentimento por parte da Mãe de Jesus Cristo em relação ao mundo. Jesus, no alto da cruz, entregou Maria como mãe à sua igreja, na pessoa de João apóstolo. E é por isso que ela persegue a humanidade em sua caminhada histórica. É por isso que Maria vai aparecer em diversas ocasiões na humanidade, quando a humanidade caminha distante de Jesus Cristo. Porque, como toda mãe, ela quer a salvação de seus filhos. Mas a salvação é algo que já foi entregue por Cristo no mistério da cruz, e é algo que precisa ser cuidado com bastante delicadeza. O céu é como uma rosa que Jesus nos entregou do alto da cruz, uma rosa que é uma flor tão delicada, e qualquer movimento brusco ela se fere e se destrói. Assim é a realidade do céu que Jesus nos entregou. E Maria, quando percebe que o mundo está perdendo esse grande presente, ela se manifesta por permissão de Deus, com permissão de Deus. Dentre as 6 aparições, nós temos a terceira aparição. Depois vale a pena pesquisar na internet as aparições de Fátima, Nós vamos perceber dentro dessas aparições um acontecimento astronômico que parou toda a Europa naquela época, quando o sol para, e muita gente vai até aquele lugar ver o sol encinzentado, como nunca tinha visto. E depois de toda aquela multidão que vai até um lugar propício, Maria aparece para todos, Tem tantos relatos nessas aparições.
Mas dentre as 6 nós temos a terceira, que é o chamado segredo, se não me engano é a terceira, o segredo de Fátima, né? E esse segredo, esta aparição, ela tem partes, e nós vamos brevemente nos deter em uma parte. Maria mostra para aquelas crianças, com permissão de Deus, o inferno, né? Maria, por ordem e permissão de Deus, permite que aquelas crianças tenham a visão do inferno, do que é o inferno. E no relato da aparição, lá é descrito que uma grande multidão lá se encontrava, num lugar de tormento e sofrimento. Então, e por que Maria vai apresentar essa imagem? Permite, no fundo, por detrás da manifestação de Maria, é Deus quem está permitindo aquelas crianças poderem contemplar o que é o inferno. Por quê? Porque no século XX e também o século seguinte, que é o nosso século, o mundo perderia a fé no inferno. Quando eu falo perder a fé no inferno, é perder a consciência de que o inferno é uma possibilidade para a alma humana. E o mundo perdeu a noção do inferno. E nós vemos hoje em dia que é exatamente isso que aconteceu. A visão de Nossa Senhora a essas crianças vem retratar o que aconteceria com o mundo, né? Nossa Senhora também fala, dentre outras coisas, que a igreja deve consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. E o que aconteceria se não o fizesse, né? Grandes tormentos ao Santo Padre e também grandes perseguições à igreja e também grandes problemáticas sociais no mundo. E assim se cumpriu a grande guerra mundial, né? A grande guerra mundial, nós vemos ainda, alguns associam um atentado contra o Papa João Paulo II, exatamente ao cumprimento dessa profecia de Fátima. Então, este ano é um ano muito singular, meus irmãos, porque o Papa Francisco fez a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, cumprindo aquilo que ela tinha pedido em Fátima e que não fora cumprido. Por não ser cumprido, nós vemos as consequências que havia sido manifesta na revelação, na visão de Fátima. E este ano nós cumprimos aquilo que a Virgem ordenava. Consagramos de maneira direta, clara e pública a Rússia à proteção do coração imaculado de Maria. Então as profecias, aquilo que vai ser manifesto nesta aparição é algo que está se cumprindo na história e que nós temos de perceber o apelo de Deus à salvação, que o homem odierno está perdendo o caminho do céu. Por isso que eu me detive nesta primeira imagem que ela permitiu às crianças terem, que é a existência do inferno. Domingo agora, o último passado, na minha homilia, eu falava do inferno e eu recebi muitas mensagens das pessoas que me acompanham nas redes sociais, as pessoas escandalizadas por falar do inferno na igreja. Imagine quem não vem na igreja. Não existe inferno para quem não vem na igreja. Eu falava domingo, né? Tem muita mãe, olha como impactua mesmo, né? Tem muita mãe que dá tudo de bom e de melhor para o filho, e no dia
do juízo verá o seu filho no inferno. E muita gente ficou escandalizada. Por quê? Porque está se tornando proibido falar do inferno. É bem a aparição, a primeira parte da terceira aparição de Fátima, é essa visão que ela dá, porque no século da aparição, que é o século passado, e no século seguinte, o mundo perderia o sentido do inferno. E é o que está acontecendo. As pessoas da igreja se escandalizam quando fala do inferno. Não, Deus é amor, né? Deus é bondade, misericórdia. De fato é, o problema não está em Deus, o problema está na decisão última do ser humano de pertencer a esse amor eterno. Isso que é inferno. Então, nós, meus irmãos, por isso que, inclusive na monição ambiental, comentário inicial, foi falado da questão da penitência, é um apelo de Maria, né? Nós estamos na igreja, não porque somos melhores, mas porque nós percebemos que nós precisamos de Deus para, no fim dessa peregrinação terrestre, habitarmos junto dele. E é isso, o resumo de tudo é isso. Maria pede ao mundo: volte para Deus, que é a única fonte da felicidade verdadeira e perfeita, a única fonte. O evangelho que nós ouvimos hoje é um evangelho que os protestantes usam bastante para falar que Maria não tem importância para Deus, né? Alguém da multidão diz: ah, bendito é o fruto, é o ventre que te trouxe, bendito é o ventre que te trouxe a este mundo, Jesus. E Jesus vai dizer: mais feliz do que o ventre que me trouxe é aquele que cumpre a palavra e pratica a palavra, né? Jesus não está tirando Maria da felicidade perfeita, pelo contrário, ela é a primeira que cumpre a palavra, que contempla e que põe em prática. Por isso ela é o ser humano mais feliz. Não está tirando ela, está colocando ela como primeira, né? E ele coloca nesse texto de hoje, desse evangelho, a felicidade só é possível quando nós estamos no cumprimento da vontade de Deus, quando nós estamos na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, ouçamos o apelo de Nossa Senhora, que ela fez ao mundo no século passado, quando apareceu aos pastorinhos, e hoje ela faz para nós, na nossa vida pessoal, familiar. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, uma coisa é certa: se aproxime mais da proteção da Virgem Santíssima e, por consequência, da presença de seu Filho Jesus Cristo. Volte-se para Jesus, e não tem outro caminho que nos leva à salvação, não tem outro caminho da felicidade. É possível viver nesse mundo, é possível usufruir dos bens da criação, é possível ser feliz aqui, sim, é vontade de Deus, sim, mas desde que nós estejamos na graça de Jesus Cristo. As pessoas estão se isentando da presença de Deus para buscar uma felicidade que vai passar, enquanto poderia unir a experiência desse mundo à experiência de Deus. E é esse que é o objetivo do cristão. Tudo que fizermos, façamos na presença de Deus. Esse é o segredo de ser feliz. Se você quer uma vida financeira promissora, uma vida profissional promissora, busque, lute, deve ser feito assim, mas não deixe o centro e a fonte da felicidade, que é Cristo. Se você quer empreender a sua vida humana, afetiva, o faça, mas não abandone o seu primeiro amor, que é Jesus Cristo. Esse é o segredo, e é esse que é o apelo de Nossa Senhora. Ela ainda continua preocupada com o mundo, e também às vezes conosco, que
por um motivo ou outro, acabamos esquecendo, às vezes, de que nós precisamos estar em Deus em toda circunstância, toda, nas boas e nas ruins. Aprendamos com ela e também com essas 3 crianças que tiveram a alegria e a graça de contemplá-la. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos o que nós temos vivido na nossa vida pessoal, na vida familiar, conjugal, na dimensão profissional, nas relações. Nós estamos caminhando unidos à Virgem e a seu Filho Jesus Cristo, ou às vezes tentamos fazer do nosso jeito e tentamos caminhar sem Deus.